Terceira fase, falaremos hoje sobre a reforma protestante e a contra-reforma. Na igreja, católica, a contra-reforma, a Santa Inquisição, a heresia, algumas peculiaridades e curiosidades que ocorreram nesse processo na Idade Moderna, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós tivemos aí a grande instituição que era a Igreja Católica sendo contestada, algumas de suas práticas, no movimento que foi liderado não só por Lutero e depois por Calvino, mas também por precursores como John Wycliffe, John Hus, e que deram origem a um período de transformação, porque reformar é transformar também, Então a reforma protestante vai trazer uma divisão, o surgimento de novas religiões cristãs que não eram católicas e ganharam o nome de protestantes. Então, que darão origem inclusive ao que nós chamamos de igrejas evangélicas. Então vamos começar aqui com as nossas habilidades. Eu não vou ler todas, vou apenas citar, que é para que a gente observe a mudança e as permanências tanto de costumes, hábitos e valores, como compreender e analisar todo o processo histórico, tanto no passado, para compreender o presente, caracterizar a diversidade religiosa nas sociedades de diferentes tempos e espaços históricos. Vamos entender quais práticas nós mantemos até hoje dessas religiões e que até hoje também não só foram alteradas, como surgiram outras práticas dentro de cada uma das religiões. Então vamos entender essas críticas à religião. No último vídeo eu falei que a Igreja Católica ela ganhou de Pepino, o pai de Carlos Magno, o território de São Pedro, onde hoje é o Vaticano, um estado independente e sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós falamos sobre isso, sabemos que existia uma hierarquia dentro da igreja, o alto clero, o baixo clero também já foi estudado, o clero regular, o clero secular dentro da Idade Média. Mas algumas mudanças na Idade Moderna vão afetar diretamente aquela que foi a maior instituição da Idade Média e que perdeu um pouco de sua força durante essa reforma protestante e devido a algumas práticas, Então vamos citar aqui e lembrar que a igreja, pela própria imagem aqui, com muito ouro, com muitas pompas e circunstâncias, toda essa riqueza da igreja, ela começa a ser contestada também. Então, nessa época, muitos religiosos se manifestavam contra o enriquecimento da igreja e o afastamento de seus membros das questões espirituais. Outras práticas também, como a indulgência, a venda do pedacinho do perdão e do pedacinho do céu, ou seja, você pode comprar e se redimir de seus pecados pagando. Então são práticas, a venda de relíquias e objetos religiosos também eram contestados. O que causava maior descontentamento, no entanto, era a institucionalização de práticas como simonia, a venda de relíquias sagradas e favores divinos, que essa simonia também conhecida por alguns também como a venda do perdão, as indulgências, além do comportamento desregrado de muitos clérigos que não obedeciam à castidade, o celibato clerical, ou seja, o padre que não poderia mais casar, ter filhos, praticar atos sexuais, então ele tinha que ter e cumprir os votos de castidade. Então tudo isso era contestado, essas práticas. Como é possível você comprar pedaços da cruz de Jesus? Então eram certas coisas que não eram condizentes, fora que a tradução da Bíblia ela não existia. A missa
e a Bíblia ela era só em uma língua, o latim. Então as pessoas queriam interpretar e entender melhor também a Bíblia. As indulgências, eu trouxe aqui essa explicação para ficar bem claro e objetivo, né? Que as indulgências estavam dentro da doutrina católica. A indulgência é o perdão pelos pecados cometidos. Uma indulgência pode ser obtida por meio de orações, de penitências e jejuns. Na época de Lutero, estavam ocorrendo abusos por partes de líderes, ou seja, as pessoas estavam pagando para ter os seus pecados perdoados, e isso não era certo, né? Tinha que ser por meio de orações, do jejum e de penitência. O Papa Leão X, por exemplo, ofereceu indulgências àqueles que contribuíssem dinheiro para a reforma da Basílica, né? Então, até o Papa, né, estava cobrando indulgências e facilitando o perdão. Nós temos aqui, ó, uma imagem da igreja de Wittenberg, na Alemanha, onde Lutero fazia suas pregações, Martin Lutero, né? E a imagem dele, que eu vou colocar já, aqui é Lutero, certo? O primeiro reformador, assim, que ganhou espaço e contestou. Ele criou as 95 teses, ele manteve algumas práticas, ele não contestava a Bíblia, ele não contestava a igreja em si, mas as práticas condenáveis da igreja. Então ele criou suas próprias teses e acabou sendo excomungado, expulso da igreja católica e fundou a igreja protestante. É importante lembrar também, deixa eu só voltar aqui rápido, que nesse período, né, nós tivemos, a gente estava vivendo o Renascimento, e nós tivemos também autores que ligavam a questão econômica à questão espiritual. Um deles foi Max Weber, ou Weber, né? Mas é Weber, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele defendia que a ética, né, protestante e o espírito do capitalismo dizia que a religião, a tese do protestantismo, favorecia o capitalismo. Deixa eu explicar por quê para vocês. Porque o individualismo, que era uma das práticas do Renascimento, dizia que você poderia vencer pelos seus próprios méritos. Então, pelo trabalho, pelo esforço individual, você poderia acumular riquezas e, em forma de gratidão, pagar o dízimo à igreja, né? Nós tivemos também outro grande reformador, que foi João Calvino, o calvinismo, né? Então, fora Lutero, vou voltar aqui, ó, fora Lutero, que defendeu dentro das suas 95 teses, então, Lutero, ele condenava a venda de indulgências, mas ele defendia os sacramentos, o batismo, a crisma, a eucaristia, a fé. Então, continuava defendendo todas essas questões, mas ele condenava principalmente as indulgências para a reforma de igreja, né? Então, vamos para Calvino. O calvinismo, ele defendia a ideia da predestinação. O ser humano, ele nasce predestinado. O seu destino já está traçado de acordo com a vontade de Deus, com a vontade divina. Então, a crença na predestinação, a salvação ou a condenação humana é determinada por Deus, a supervalorização do trabalho. Muitos calvinistas acreditam que o sucesso no trabalho e sua prosperidade material são sinais divinos de sua salvação. Então, era o que pregava João Calvino. O calvinismo no Brasil, ele passou por cerca de quase 5 anos aqui, né? Durou menos de 5 anos, ele veio com os ideais franceses, católicos e protestantes calvinistas que se localizaram na Baía de Guanabara, certo? Aqui é uma representação de calvinistas europeus que vieram ao Brasil e fizeram essa representação de acordo com o que eles
julgavam, né, principalmente a imagem dos indígenas, dos nativos, desnudos, despidos, né, com uma visão bem preconceituosa também em relação ao indígena. Uma das práticas que a Igreja Católica mais propagou e que foi bem condenável e violenta foi o Tribunal da Santa Inquisição. Ou seja, as pessoas que eram consideradas pecadores eram chamadas de hereges. Então eles praticavam heresias. Quem fosse contra a igreja, contra os ideais da igreja, que fizessem práticas que não eram condizentes com o que a igreja pregava, era considerado um herege, poderia ser condenado, julgado pelos clérigos, né, em praça pública, queimados vivos, ou seja, condenados à morte. A igreja, com o Tribunal da Santa Inquisição, condenava à morte. Então, o órgão da Igreja Católica, criado no século XIII, a Inquisição, ganhou força durante o movimento da Contra-Reforma. Desde então, em várias regiões da Europa, os juízes do Tribunal da Inquisição, que chegavam nas localidades, nas comunidades, eles torturaram e condenaram à morte milhares de homens e mulheres cristãos acusados de heresia. No próprio Brasil, os judeus eram considerados hereges e sofreram a Inquisição. Então, vamos lá, né? Vamos lembrar de algumas figuras que sofreram com a Inquisição. Eu trouxe essa imagenzinha aqui para vocês verem como era violenta essa prática na Contra-Reforma da Igreja para condenar os hereges, os pecadores, uma pessoa que dizia ouvir vozes, que tentava fazer a cura por meio da medicina de plantas. Tudo era considerado bruxaria e heresia. Os principais alvos de perseguição eram os cristãos novos, pessoas recém-convertidas ao catolicismo, muitos dos quais eram judeus ou muçulmanos e acabaram sendo mortos nos tribunais, né, da Santa Inquisição. Outra prática, né, de perseguição eram aquelas consideradas pagãs, como a magia, pessoas que mexiam com magia, com alquimia, com astrologia, eram considerados bruxos e acabavam sendo punidos, né, pela Inquisição, com torturas, com prisões, com confisco de bens ou degradados, banidos, exilados, expulsos da localidade. E as execuções muitas vezes feitas por meio de cremação na fogueira, ou seja, pessoas eram queimadas vivas na fogueira, eram realizadas em grandes eventos públicos chamados autos de fé, ou seja, eles eram condenados, eram julgados ali abertamente em praça pública e mortos, queimados vivos. Como eu disse a vocês, esses novos cristãos, principalmente aqui no Brasil, né? Teve Inquisição no Brasil? E aí, o que é que vocês acham? Com certeza, infelizmente teve, né? O Tribunal do Santo Ofício enviou inquisidores ao Brasil para investigar acusações de heresias. Cerca de 1.100 pessoas foram investigadas e 30 foram condenadas à morte na fogueira aqui no nosso Brasil. E entre eles, principalmente pessoas que eram homossexuais, feiticeiras, pessoas que tinham outras religiões, principalmente de origem africana ou indígena. Um absurdo, né? Isso em pleno século XVI. E as duas grandes figuras que marcaram a história, que foram vítimas do Tribunal da Santa Inquisição, foi Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele se tornou padre em 1572, porém ele foi acusado de heresia por causa de suas ideias. Entre elas, ele dizia que o universo é infinito e que Deus está em todos os seres vivos, nas plantas, nos animais. E aí ele foi julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição, condenado à tortura, porque negavam as suas ideias, e foi condenado à morte na fogueira e executado em 1600. Giordano Bruno é considerado por muitos um mártir, né,
do pensamento científico. Suas ideias marcaram o início das discussões entre fé e razão. E Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela lutou na Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos que durou 116 anos. E Joana d'Arc, ela foi condenada e queimada viva em Rouen após o julgamento, né? Manipulado pelos ingleses, já que ela lutou ao lado da França, né? Motivada por disputas territoriais e comerciais entre os dois reinos, por volta de 1420, as tropas inglesas ocupavam o norte da França, incluindo Paris, né? E tinham o apoio dos condados de Borgonha e Bordeaux, a leste e a oeste, no atual território francês. Então, é importante lembrar que Joana d'Arc, ela dizia ouvir vozes, né? Então ela foi condenada como herege, como feiticeira e acabou sendo morta na fogueira. Essas são duas vítimas da Santa Inquisição que ficaram bem conhecidas. A Contra-Reforma Católica consistiu, né, basicamente em algumas mudanças, como principalmente, né, obedecer o celibato, acabar com as indulgências, e esse movimento ficou conhecido também como Contra-Reforma. Assim, as principais autoridades católicas participaram de reuniões entre 1545 e 1563 para discutir formas de combater a reforma protestante e reavaliar a conduta dos líderes do catolicismo, né? Então, eles aboliram a indulgência, acabaram com a indulgência, com a venda do perdão, com a venda de relíquias sagradas e fizeram o que nós chamamos de Contra-Reforma. Mantiveram aqui, né, algumas práticas. Nós tivemos aqui o Concílio de Trento, né, e a Companhia de Jesus, que foi criada. A Companhia de Jesus foi fundada pelo padre Loyola, né, que participou ativamente das reuniões no Concílio de Trento, e o movimento da Contra-Reforma foi liderado pela Companhia de Jesus. Os jesuítas eram seus membros, né, que eram chamados de jesuítas, fundaram vários colégios com o objetivo de ensinar a fé católica e se tornaram os principais propagadores do catolicismo no mundo. Então, podemos dizer que, na prática, né, os jesuítas, inclusive no Brasil, né, vieram para catequizar os indígenas, os padres jesuítas, e faz parte desse movimento chamado Contra-Reforma. Aqui eu trouxe a imagem, né, da Basílica de São Pedro do Vaticano, onde é a sede do Papa, né, e onde a Igreja Católica reúne e faz suas principais pregações pelo Papa. Atualmente nós temos o Papa Francisco. Bons estudos e até a próxima.